E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, nesse vídeo aqui, eu vou tentar responder como que a gente consegue estudar de forma mais eficiente, né? Pela minha experiência, como que a gente pode pegar o espaço de tempo que nós temos que é curto, né, e tentar transformar isso da melhor forma possível em questões na prova, né? E usar bastante estratégia, que isso pode ser a diferença entre a gente passar ou não, considerando que é uma limitação de tempo que todo mundo tem. Então, vamos lá, para a gente tentar responder essa pergunta, dar uns critérios para a gente saber como estudar de forma mais eficiente. Então, a pergunta que a gente vai tentar responder aqui nesse vídeo, as perguntas são: vou começar agora, como estudar de forma mais eficiente? Qual a melhor estratégia para antes do edital, após e no desespero, né? O desespero é quando está muito perto da prova e a gente ainda não estudou aquele tópico, né? O que a gente pode fazer ali para tentar ganhar alguns pontinhos? Eu posso trocar o material ou devo finalizar o que eu já tenho, né? Então, vamos tentar responder essas perguntas aqui nesse vídeo. Primeira coisa, a gente tem que fazer uma análise, a nossa análise prévia do hoje, né, com base no nosso desempenho por disciplina, porque a estratégia vai variar por disciplina, a gente não vai usar a mesma estratégia para todas. Às vezes você já é formado numa determinada faculdade, e você já tem um certo nível um pouquinho melhor do que outras que você não sabe nada, né? Imagina que você não é formado em direito e vai estudar agora direito administrativo. Então, a nossa estratégia vai variar aqui conforme a disciplina. Então, uma estratégia que eu sempre usei é ver mais ou menos como eu estava em cada uma das disciplinas. Então eu pego 30 questões anteriores e recentes, da preferência da mesma banca. Então, por exemplo, você vai fazer um concurso agora com a Sebrasp, com a FGV. Se você não assina nenhum sistema de questões, aí, nenhum site de questões, você pode pegar lá no PCI Concursos, né, gratuito, baixa lá 30 questões de português, direito administrativo e faz. Faz lá, coloca um tempo justo, né? Por exemplo, 3 minutos por questão, que é geralmente o que se tem dependendo do tempo de prova total. E aí você tenta lá ver seu desempenho, né? Aqui nem é tão importante o tempo ainda, porque a gente vai treinar o tempo. Mas assim, tenta não abusar muito do tempo, né? No máximo 3, 4 minutos por questão. E aí você vê, se você acertou, se você não sabe nada, nem vale a pena fazer isso aqui, eu tô falando, né? Você já considera que você é iniciante na disciplina, você não estudou. Agora, se você já estudou, já tem um conhecimento prévio, já é formado numa faculdade ali, ou então já fez outros concursos, já estudou, se você acertou entre 50% e 80%, você está mediano, né? Você tem um nível razoável, mas ainda precisa lapidar bastante. Agora, se você acertou mais de 80%, você já está avançado. E aí, para essas disciplinas que já está acertando acima de 80%, dá para você usar uma estratégia aqui um pouquinho diferente para dedicar mais tempo para as outras disciplinas. Então, como é que funciona? Então, você classificou, vou fazer um concurso que tem português, constitucional, administrativo, raciocínio lógico e informática. Se classifica nas três aqui de forma honesta, né? Em cada disciplina, e aí a gente faz qual que é a estratégia para antes e depois do edital. No pré-edital, nós temos tempo, né? Então, assim, a gente não precisa fazer aquela coisa mais milimetrada. A gente pode, dependendo da antecipação que a gente tem até a prova, a gente pode colocar aqui, ó, nas matérias que a gente é iniciante e mediano, livros concurseiros. O que é um livro concurseiro? É aquele livro bem focado para concurso mesmo. Então, mesmo no pré, então, regra número um, mesmo no pré-edital, nós nunca usaremos livros tradicionais, de doutrina pesada. Então, por exemplo, quem vai estudar aqui direito administrativo, não vai usar ele Lopes Meireles, né, que é doutrina muito pesada. Ou então não vai usar o Carvalhinho, né, que é o José Santos Carvalho Filho. Nunca usar esses livros muito pesados de doutrina, que vai ser muito tempo despendido com pouca conversão em questões na prova. Agora, nesse momento, antes do edital, se a gente quiser formar uma bagagem boa, a gente até pode usar livros concurseiros. Então, por exemplo, Constitucional. Posso usar o Vicente Paulo Marcelo Alexandrino? É um excelente livro. Direito Constitucional Descomplicado do Vicente Paulo Marcelo Alexandrino. No pré-edital, pode, porque você vai ter um certo tempo para você construir ali uma base. Só que, de preferência, você não vai fazer isso com todas as matérias. É muito um erro que eu vejo muito, a pessoa vai começar agora, ela compra um livro para cada matéria, mesmo que seja só concurseiro, e monta um cronograma. Mas esse cronograma fica inviável. A gente viu lá atrás, né, no primeiro vídeo aqui do canal, que você tem mais ou menos ali 40, 60 horas de estudo, né, para você usar numa única disciplina. Então, se você usar livros para todas, vai ficar complicado. O ideal é que você intercale livros para algumas disciplinas e cursos preparatórios. Os cursos preparatórios são até o foco principal, né? Então, porque o curso preparatório, geralmente, o professor ali resume uma disciplina em 40, em 30, 40 horas, talvez até 20. Então, ali é o foco. E aí, de preferência, você tem que ter essas duas coisas, né? Você não pode usar livro para todas, senão vai ficar realmente inviável. É muito difícil você, mesmo para concursos de altíssimo nível, né? Magistratura, Ministério Público, é difícil usar livro para todas as matérias, porque você não vai ter tempo. Algumas matérias, no antes do edital, você até pode usar alguns livros, mas de preferência intercala outras matérias, talvez que não sejam tão importantes, que tenham um peso menor. Concurso preparatório. Para matérias mais importantes, ou que você tem um nível muito baixo, nunca viu, pode ser um livro concurseiro. Livros doutrinários, nunca, jamais, em hipótese alguma. Vai te prejudicar demais. Então, aqui no pré-edital, nas disciplinas iniciante e mediana, você pode usar livro concurseiro e curso preparatório, um ou outro, né? É, talvez até numa mesma disciplina mudar, né? Por exemplo, no curso preparatório você está vendo direito administrativo, mas um ponto lá você não gostou muito. Então, naquele capítulo você vai pro livro.
né? Então, assim, você comprou um curso de administrativo, não gostou do tema atos administrativos. Aí vai lá para o livro do Vicente Paulo Marcelo Alexandrino, Direito Administrativo Descomplicado, e lê só aquele capítulo. Então, assim, aqui a gente tem que intercalar. Avançado, agora você já, nas matérias você já está avançada. Então, por exemplo, direito português, você já está acertando, você acertou 25. Você acertou 25 lá em 30, na nossa análise anterior. Então, você está muito forte já, seu um ponto forte. Então, aqui nessa disciplina, você já está avançada. O que você vai fazer? Naqueles assuntos dentro da sua disciplina avançada que você errou, então, daquelas 25 questões lá que você acertou das 30 de português, você imagina que você errou duas de regência nominal. Aí nessa você vai só pegar o livro concurseiro ou curso preparatório, só desse capítulo das questões que você errou. Ponto forte, ou seja, aquela grande maioria que você acertou. Aí você vai fazer o quê? Se for direito, é lei seca. Se não for direito, revisão e resumo. E exercícios. Exercícios. Aqui nessas matérias que você já está muito bem nos pontos fortes, é só basicamente a revisão e lei seca. Direito é lei seca, exercício, e o que não for direito é revisão, resumo e exercício. E nas outras matérias também, né? Sempre mesclar com exercício. Então, mesmo em direito administrativo, você nunca viu na vida, você não é formado em direito. Então, o que você vai fazer? Leu lá o direito administrativo, leu o capítulo. Se, por exemplo, às vezes o livro não tem exercício. É difícil, geralmente o livro concurseiro tem. Mas mesmo que eles tenham lá, exercícios mais antigos, o que você vai fazer? Você vai pegar, você estudou o capítulo, você vai imediatamente. Não, tem muita gente que deixa exercícios quando terminar a matéria. Gravíssimo erro. Então, o que tem que fazer? Pega, terminou princípios, já vai lá no sistema de questões, pode ser o que concurso, tec concurso, não importa. Aí você vai lá, vai abrir e vai selecionar 10 questões de princípios. Resolve as 10, as últimas 10. De preferência até da sua banca. Beleza. Aí você vai para o próximo capítulo, atos administrativos. Terminou, já faz os exercícios. Você tem que intercalar. E de tempo em tempos, já pega 10 questões e mescla dos assuntos que você já viu. Então, você, por exemplo, você já terminou 3 assuntos, resolveu 10 de cada um lá, tá indo razoavelmente bem. No final, faz um batidão lá com 20 questões dos 3 assuntos. Então, todo dia você tem que colocar, muita gente não faz isso, você tem que colocar exercícios todos os dias. Porque os exercícios vão mostrar o diagnóstico, como você está indo, e vai retroalimentar o seu estudo. Você falou, caramba, atos administrativos eu estou errando muito. Não, percebi que eu não entendi. Aí você lê já com outros olhos. Quando você for ler naquela segunda passada, você já vai ler com outros olhos. Você já vai ver mais ou menos qual a predileção da banca. Então, talvez aqui a maior dica: sempre mescle com exercícios, mesmo no pré-edital. Agora, no pós-edital, mesma regra, né? A questão de fazer os exercícios ainda mais importante. Aí no pós-edital, você tem que ter uma rotina de todo dia, sem parar, 20, 30 questões todo dia, daquilo que você está vendo, né? Até vou falar daqui a pouquinho sobre o que a gente como é que faz para nessa evolução, como eu gostava de fazer e dava certo, mas também não é a única forma. Mas no pós-edital, o que muda? No pós-edital, é, enquanto no pré-edital a gente podia usar livro concurseiro, né, mesclando com os cursos preparatórios, aqui no pós-edital não. Pós-edital, só curso preparatório. Nós não teremos tempo de usar livros nem concurseiros no pós-edital, exceto como exceção em pontos específicos. Então, no meu curso preparatório lá, a gente viu lá no primeiro vídeo do canal, que você tem lá de 40 a 60 horas para terminar uma disciplina, né, para ficar dentro do nosso cronograma. E a gente viu, e aí tá lá, você tá na 45ª hora, vamos dizer assim, você tá ali dentro, né, do previsto, só que um tema você não gostou muito, um teminha lá você não tá acertando as questões, não foi tão bom, nele você vai pro livro, nele sim. Então assim, aqui no pré-edital a gente pode usar livros de forma meio que para construir base, para construir um nível. No pós-edital não, no pós-edital a gente tem que ser um pouco mais preciso aqui, só no curso preparatório, que tem uma carga horária compatível lá com aquelas 40, 60 horas. Então outra dica aqui, se o curso tiver lá uma carga horária gigantescas, 80 horas, eu já não usaria, porque o professor não conseguiu ali usar o que a gente chama de regra de Pareto, né? Ele não conseguiu colocar para você em pelo menos 40 horas 80% do que cai. Ou seja, ele quis abraçar o mundo, colocou 80 horas, uma boa parte do que tá ali não vai cair, vai te prejudicar. Então, ou seja, a gente tem que ter preferência para aquele curso que tem lá mais ou menos uma carga horária que a gente já viu lá no primeiro vídeo, 40, 60 horas, que está dentro, somando as questões, claro, somando o tempo depois você vai perder com questões, e pontos específicos, muito específicos, a gente vai pro livro. Então aqui é mais curso preparatório mesmo. E que as matérias que você já está avançada, nas matérias que você é avançado, ponto fraco, mesma coisa, curso preparatório. Aqui nesse ponto eu nem iria para livro, você já está avançado, você já está acertando muito. Então, mesmo que algum tema ou outro você não pegou tão bem no curso preparatório, aquela matéria que você já está muito bem não vale a pena. É um custo-benefício baixo. E ponto forte, mesma coisa. Lei seca, exercício, revisão e resumo. Que é a mesma situação do pré-edital. Aqui a gente canaliza para ter um custo-benefício muito bom. Detalhe que questões sempre, né? Questões nem se fala. Então, questão a gente tem que ter eu me lembro que meu buscador lá eu usava o que concursos, né? Meu buscador do que concurso, sempre quando eu terminava um concurso lá, eu tinha 3, 4, 5 mil questões. Para magistratura chegava a ter 10 mil questões. Então, a questão todo dia, muitas, né? Terminou de ler, o exercício terminou de ler um tópico, questões.
10 questões, pode ser até 20. Terminou 10, depois faz uma 10 somando tudo que você já viu. Então, um jeito interessante pode ser: terminei atos administrativos, faço 10 de atos. Depois terminei 10 de poderes, faço 10 de poderes. Depois terminei 10 de princípios, faço 10 de princípios. No final do dia, pego e faço 30 dos três, né? Então, nesse dia você fez 60, você mandou muito bem administrativo. Então, tem que ter uma lista de exercícios daquele tema que você acabou de ver, mas também de tempos em tempos tem que fazer lista mesclando todos os assuntos da disciplina que você já viu. Então aqui a gente vai ter um aproveitamento muito grande. Agora, desespero, né? No desespero, como que a gente faz, né? Então é muito comum, aconteceu isso comigo várias vezes, vai acontecer com todo mundo. Todo mundo, né? Por mais que você cumpriu, você se dedicou, estudou aquelas 4 horinhas por dia lá que você se programou, vai ter, né, imprevisto, vai ter tópicos no edital que você não viu. Em regra, nós temos que confiar muito no curso que a gente fez, né? Até a próxima slide eu vou explicar isso. A gente tem que ter uma certa confiança, a gente pode até trocar, mas a gente tem que ter uma certa confiança. Agora, se por um acaso isso vai acontecer, tiver um tópico que é importante do edital e você não acabou não vendo, né, para a gente não ir na prova 100% no escuro, a gente faz um estudo reverso desse ponto. Então, por exemplo, já minha prova é semana que vem. Pelo meu programa, não vou conseguir ver, aconteceu comigo já, não vou conseguir ver, ler em comercial, em direito empresarial, a lei das SA. Não dá, não vai dar tempo, já sei disso. O que você faz? A gente faz um estudo reverso. Eu vou lá no que é concurso, né, ou no TEC, não importa, faço as questões anteriores só sobre aquele tema. Pego lá as 30 últimas questões daquele tema da minha banca. Faço as 30. Tá, então aí você marca, ó, caiu a lei, o artigo tal, o artigo tal, o artigo tal, o artigo tal. Beleza, leio aqueles artigos, depois volto nas questões. Aí eventualmente vai ter súmulas, né? Depois volto nas questões. Beleza. Então, ali nos 10, 15 dias antes da prova, você vai ter ali meio que na memória os artigos que já foram cobrados, uns 10, 15 artigos, 20 artigos ali que já foram cobrados, alguns princípios, alguns tópicos, só pra gente não entrar na prova zerado. Então, ou seja, nesses assuntos que são importantes, que vem caindo, a gente não teve tempo, a gente pode fazer um estudo reverso, que a gente vai direto para os exercícios. Direto, direto, direto. Depois anota quais artigos que já caíram naquele assunto, tenta ler e depois volta para questões para tentar resolver aquela mesma questão com base na leitura daquele artigo. Aqui umas questões mais básicas, né, que não exigem tanto domínio, a gente vai tentar ganhar alguma coisa aqui. Então, isso é para os temas importantes, né? Temas não importantes. Muitas vezes tem temas que não são importantes, né? Até falei lá no primeiro vídeo. Você está fazendo um curso lá, você fez um curso muito bom, você adorou, tinha 40 horas e você fez exercício e viu muita coisa. E tem um tópico no edital escrito lá terras devolutas, por exemplo. Só que terras devolutas você não viu nenhuma questão cair no anterior e também você não viu no curso. Beleza, então é um assunto que é menos importante. Só para você não ir para a prova zerado, põe lá no Google, terras devolutas, o que é? Isso aqui, pronto, beleza, só para você não ir também sem saber o que é. Então, ou seja, isso aqui que eu tô falando agora, estudo reverso, é para temas que sim, tem chance de cair, mas por acaso não deu tempo. Tava no curso que você ia ver, mas não foi abordado. Né? Isso aqui sim. Agora sim, você já terminou o curso, já fez muitas questões anteriores, né, no seu estudo, então você já estudou lá as 60 horas que você deveria aquela disciplina, somando teoria e questões, e não apareceu, tranquilo. Pode cair? Pode, mas se cair, é uma coisa assim, a gente estava muito bem preparado. Se cair, provavelmente o outro candidato muito bem preparado também não vai acertar. Então, para nós, é um jogo aqui de custo-benefício, né? É, a gente vai ter que tentar usar aquela regra de Pareto. A gente vai 80% das questões a gente abarcou. Se a gente for tentar nadar para buscar as outras 20, a gente pode perder as 80 que a gente já tem. Né? Então, muito melhor manter o ritmo, manter a rotina, não ficar se estressando com coisa que não apareceu em curso. Você fez um curso, não apareceu, e você fez as questões também não apareceu. Se não apareceu nem no seu curso, nem nas questões, tá no edital, mas tá lá, a chance de cair é muito baixa. Então, foca no que você já conseguiu ali, exceto se for um tema importante, né? Que aí você vai usar esse estudo reverso aqui do desespero. Agora, uma pergunta muito comum também. Posso alterar o material? Sim, deve. Então, aqui, ó, nós não devemos lealdade a material algum, né? Então, muitas pessoas falam assim: não, eu comprei o material, agora eu quero até a fim. Não. É muito comum trocas de material no meio. É muito. Eu sempre trocava. Então, por exemplo, você comprou um curso. Você viu, estudou lá 2, 3 horas, comprou um curso em PDF ou em vídeo, não tá dando liga, troca, você deve trocar, né? Você não pode, a gente não pode falar já, porque assim, você pode ter um curso preparatório de base, eu comprei um completo desse curso aqui, vai de base. Só que assim, você não tá, só que certamente ali no meio vai ter uma disciplina ou outra ali que você não tá achando tão bom, né? Que não poderia ser melhor, que você não tá acertando as questões. Então, é muito comum, por exemplo, no meu caso, quando eu fui auditor do ICMS, eu estava estudando para um certo professor de um curso e não estava indo tão bem, né? Eu não estava, eu estava eu tava vendo que o professor dava muito conteúdo e nem sempre eu estava caindo. E a pessoa falava, não, vai no Zé Rosa, vai no José Rosa, vai no José Rosa. Aí eu troquei, abandonei no meio outro curso, li só o livro do Zé Rosa. Foi a melhor coisa que eu fiz. Foi mais ou menos um mês antes da prova. Se não tivesse feito essa troca pelo livro do Zé Rosa, eu não teria tirado a nota que eu tirei. Então, assim, muitas vezes você vai ter que ir meio que testando, né? Então, se você fez seu planejamento, tá lá.
começou a ver uma matéria, então você pode fazer um curso em vídeo, outra matéria você faz um curso em PDF, e no prédio e tal, outra matéria você lê um livro concurseiro. Você tem que, você meio que tem que ir sentindo. Então você não tem a obrigação de continuar tudo com o mesmo material. Às vezes é difícil, né? Às vezes a gente não consegue comprar, mas na medida do possível, se você não tá gostando de um material, você tem que trocar. E pode acontecer o seguinte, pode ser que você troque o material e fala, não, peraí, esse tá pior ainda, volto, mas pelo menos você tá com a consciência tranquila, que às vezes não é um material que não é tão bom, é você que realmente não tá tendo dificuldade naquilo, então você tem que forçar um pouco mais. Mas é importante, a gente tem que experimentar sim. É muito comum, né? Várias vezes, em todos os concursos que eu fiz, eu tinha um curso de base, né? Então, por exemplo, na minha época eu comprava o canal dos concursos, que hoje não tem mais, mas na minha época era muito bom. E eu usava o canal, mas tinha outra matéria, que o professor do canal não era o melhor. Né? Eu via que realmente que não tava acertando, né? Não tava indo tão bem ali na ementa do que caía no concurso naquela disciplina, não tava indo tão bem o curso do canal. Uma matéria ou outra eu comprava um livro concurseiro, e aí eu mesclava, né? Eu até ia atrás do livro, lia aquela matéria pelo livro, ia talvez um tópico ou outro, depois até voltava e via no vídeo, né? Mas assim, a gente tem que ir sentindo, vocês têm que fazer experimentação. É muito comum. Uma coisa que eu falei no primeiro vídeo é, a gente não pode ficar trocando de concurso, mas trocando o professor, a matéria, o curso dentro do mesmo concurso, a gente deve, né? Porque muitas vezes a gente vai ter, às vezes, um mesmo professor de um curso, ele é muito bom num assunto daquela disciplina dele, não é no outro. E você fala, pô, esse assunto aqui eu não gostei. Por exemplo, licitações. É um tema muito complicado e muito. Complicado não, é um tema muito extenso. Você tá tendo um curso com um professor que só dá praticamente ler a lei seca. Ele é bom nos outros assuntos, mas para nós não encaixou ali na licitação. A gente quer outro. A gente vai lá e pega um outro livro, um outro curso, até vídeo no YouTube, talvez, e aí a gente vai lá e tenta pegar por esse outro professor. Ah, beleza, excelente. Agora, lendo esse professor aqui e complementando com esse outro aqui, agora acho que foi melhor. Então, assim, não é super normal, eu sempre fiz isso. A gente, do meio do estudo, e meio que o que tá bom não se mexe. Tá indo muito bem, tô indo rápido, tô indo bem, tô aprendendo, tô acertando. Agora, aquilo que a gente vê que não tá indo muito bem, fazer a troca, né? Então, por exemplo, quando eu fui fazer matéria de finanças públicas, né? Não tava tão bom. Aí eu comprei aquele livrinho que era bem curtinho. Lembro na minha época. Então, a gente tem que ter essa experimentação. Eu não lembro muito bem esse nome, até vou ver. Mas aí, beleza, aí foi muito bem. Aí tinha muita coisa no livro que não estava no curso. Então, assim, por isso que às vezes leva um tempo de passar no concurso. Até a gente ter, assim, vamos dizer, nossa estratégia perfeita por disciplina, pode ser que leve um ou dois concursos. Pode ser que nesse concurso agora, eu estou experimentando meu estudo eficaz. Já no próximo, opa, metade das matérias ou mais eu já estou no caminho, né? Já sei o material que me trouxe conforto, que eu estou estudando e acertando as questões. Então, a gente pode trocar o material no meio do concurso. Tem que ser muito dinâmico isso, a gente tem que ser rápido, né? A gente deu 3, 4 horas, não deu liga, experimenta outro. Deu liga, continua. Não deu liga, piorou, volta. Então a gente tem que ter essa flexibilidade, essa dinâmica. Agora, outra questão aqui, isso é muito particular, né? Então, isso tudo que eu estou falando agora, eu acho que meio que é universal. Agora, como é que eu organizo meus estudos? Ah, vamos montar um cronograma, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, duas matérias diferentes por dia. Agora, assim, muita gente faz isso, né? Compra lá um post-it, monta como se fosse uma faculdade, né? Todo dia uma matéria diferente. Uma sugestão aqui, se você já tentou isso e não deu certo, qual que é o problema disso? Como às vezes o concurso, mesmo de nível médio, tem 6, 7 horas, acaba sendo. Se você vê essa mesma matéria 2 vezes por semana, você acaba assim, não evoluindo tão rápido nela, e isso não é bom você não evoluir rápido. Pelo menos alguma matéria você tem que estar evoluindo rápido, até para dar uma motivação, sentir que você está ganhando corpo, né? Alguma coisa. Então, o que eu sempre fiz? Estudar uma única matéria por vez é muito chato, né? A gente cansa. Então, o que eu sempre fiz? Eu estudava duas. Duas ou três. Eu fazia o seguinte, então eu pegava assim, tô estudando para auditor. Eu pegava assim, direito tributário, que é uma importante, e uma menos importante, que é, por exemplo, direito civil. Então eu usava direito tributário e civil. Direito tributário muitas horas, muito até eu cansar, enjoei. Aí eu vou pro civil um pouquinho. Pô, desenjoei do tributário, volto. Tributário, exercício tributário. Estudei 3, 4 horas, ou talvez 2 dias, enjoei, volto aqui pro civil. Até uma hora que eu vou terminar o tributário, né? Vou terminar aquele curso completo, vou terminar aquele curso preparatório que eu fiz. Aí eu troco, eu ponho outra importante, contabilidade geral. Aí civil vai ser um pouquinho mais devagar, mas não tem problema. Civil é meio para ser desintoxicada a primeira que você estava cansado. E aí você vai indo, aí você vai meio que as principais, você vai dando uma carga horária maior nela, e no resto você pode até ir revezando um pouco mais, né? Mas é aí você evolui rápido, você vê as coisas crescerem. Aí, por exemplo, civil eu estudei muito já, mas não é tão importante. Troca o civil aqui por outra, né? Põe depois finanças públicas, auditoria, português um pouco. Mas é bom, muito bom você ter uma importante de base que você está evoluindo nela muito rápido. Se você divide a carga horária muito igualzinho, assim, como se fosse uma faculdade, segunda, português e contabilidade, terça, constitucional, administrativo e tributário, quarta, legislação tributária, aí é ruim que você não avança muito em nada, né? E aí você não consegue fazer. Aí, como é que você vai fazer exercício de tantas matérias? Nessa outra estratégia de você ter uma principal
e outra meio que secundária ali, você consegue fazer muito exercício dessa principal e meio que zerando os tópicos dela muito rápido, porque você está se dedicando muito a ela. E uma outra para desintoxicar da primeira, que cansa. Mesma matéria sempre, o mesmo assunto cansa. Mas principalmente essas provas que tem matéria com peso diferente, por exemplo, direito auditor, que tem peso, auditor aqui em CMS São Paulo, tem peso 3 na legislação, contabilidade e direito tributário. Pronto, essas três aqui, que é a trinca de ouro, ela vai ser a nossa principal. A gente vai usar 4 horas delas, de uma delas, e uma ou duas de outra menos importante. Depois 4 horas dela, exercício, uma, duas de outra menos importante. Vamos revezando. Então, assim, isso aqui é muito particular, né? Às vezes você fala, não me deu bem, beleza. Mas, assim, aqui é uma forma de você priorizar o que é importante e você vê uma evolução muito sólida numa disciplina só, para você sair do iniciante para o avançado rápido. Se você ficar dividindo o seu cronograma na semana por igual, é capaz que você demore muito, você não consiga virar mediano, assim, acertar mais 50% em nenhuma matéria por um longo tempo, isso dá um desânimo, né? E aí quando você for fazer, aí você estudou hoje plano tributário, que é importantíssimo, até você estudar tributário de novo, às vezes é só na outra semana, e aí você já foi perdendo um pouco aqui, né, aquele efeito da perda do, da, do estudo, enquanto você está estudando só tributário ali muitas horas por dia, meio que a matéria vai consolidando muito bem na sua cabeça. Você vai fechando, você vai meio que encaixando as peças, você vai acertando exercícios, que consolida em você. Então, minha sugestão é ter uma matéria importante para você meio que tentar zerar ela muito rápido e uma outra menos importante para ir desintoxicando para você também pegar um pouquinho do que falta. Isso é uma coisa que eu sempre usei, meio que deu certo. Então, é mais ou menos isso. Qualquer dúvida aí, só deixar aqui, né, que eu respondo. Quem não quiser deixar dúvida aqui no canal, aqui no YouTube mesmo, pode mandar a dúvida lá no meu Instagram, que eu respondo também. A gente vai batendo um papo aí. Obrigado mesmo, pessoal. Valeu.